paz do Senhor Jesus Cristo. Quantos recebem a paz que excede a todo entendimento? Amém ou não amém? Tem alguém dormindo aí? Não, todo mundo despertado para a glória de Deus. Amém, queridos? Prazer ter vocês aqui num domingo pela manhã. Prazer saber que tem tantas pessoas interessadas nesse tema sobre perdão. E eu creio que não é só apenas o ensino. Somente o ensino das Escrituras seria suficiente para nos agregar fé. Mas eu creio também que vão ser semanas terapêuticas, de cura, de vida, de libertação. Amém, queridos? Áreas vão ser destravadas da nossa vida, porque eu creio que por falta de perdão, pessoas doentes, fisicamente, doentes emocionalmente. A família tem sido torturada. Nós falamos isso na semana passada, né? Dos torturadores, dos atormentadores e dos verdugos. Então, nós vamos passar hoje, dar uma continuidade. Quero registrar aqui a ilustre presença da missionária Maria de Lourdes, de novo, minha mãe na fé. Recebi uma feliz homenagem, assim, uma feliz surpresa. Pensei que ela ia embora, e aí eu brinco que ela me chama de João Batista agora, não me chama mais de general. Eu perdi as credenciais de um general, né? E ainda fui como João Batista com a cabeça para a bandeja. Ela diz, não, mas tua cabeça vai para a bandeja. Mas eu chamo ela de Samuel. Aí eu falei, Samuel, vai embora mesmo, sem vir para minha casa, profeta Samuel. Aí ela falou, pode vir me pegar. Falou sexta-feira à noite comigo. Aí eu fui pegar ela no sábado para passar uns dias com a gente. Para nós é um privilégio. Minha casa está mais florida. E registrar a presença aqui da Cia Logos, lá do Espírito Santo. Pedir que vocês fiquem de pé, que vão estar mais tarde conosco lá na Vim de Barra. Vamos honrar os nossos irmãos. Ninguém conhece o Rafael? Alguém conhece o Rafael? Não, nem sabe. É aquele de vermelho, o Rafael. Não é não, né? Aquele de vermelho é papai agora. Glórias a Deus. Amém, queridos. Prazer ter aqui, que responsabilidade, viu? Agora, mais à noite, vocês vão retribuir, vou ser abençoado através da vida de vocês. Tá? Eu gostaria que, nesse momento, nós orássemos, tá? Nós estamos tomando cuidado de gravar essas mensagens, porque o que nós queremos, nós entendemos que a unção presencial é totalmente diferente. Eu entendo isso. Né? Mas ainda assim a gente consegue recuperar muita coisa e alcançar pessoas através daquilo que fica gravado, que fica eternizado, né? Quando tiver tudo ok, tá, Bruno? Tá tudo ok já? Ok, perfeito. Eu queria que, antes de lermos a palavra, vou fazer diferente hoje, que nós pudéssemos orar, falar com Deus, amém? Falar com o Espírito Santo. Quero convidar você a ficar de pé. Eu vou ficar excepcionalmente, eu tenho ficado aqui, por quê? Porque essa é uma ministração que eu uso slides. Né? E às vezes é ruim você estar ministrando sem ver o que está passando nas suas costas. Então aqui pelo menos eu tenho uma visão para acompanhar, para que eu também quero ser espiritual, mas preciso ser didático. Nosso culto precisa ser profético. Eu creio na manifestação dos dons espirituais na terra e no culto ao Senhor. Amém? É preciso ter manifestações espirituais. Deus quer isso. Mas eu creio também num culto racional inteligível. Porque se também você não compreender, se você compreender esses princípios, esses conceitos e aplicar na tua vida, na dependência do Espírito Santo, muitas coisas vão mudar nas nossas vidas, amém? Então nós vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, estamos aqui nesta manhã, mais uma vez, te dando as boas-vindas. Nós cremos que quando chegamos aqui, a primeira pessoa que chegou aqui, eu vi que foi muito cedo, Deus, pessoal da banda que já ensaiou, Deus, nós cremos que Jesus Cristo já estava aqui. Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor colocou no meu coração, Senhor, de trazer estas ministrações no ano do crescimento da igreja, no mês dos 18 anos. Porque não há crescimento e maturidade maior numa igreja do que quando ela aprende o exercício do perdão, quando ela aprende a perdoar, quando ela aprende a liberar, a tirar toda a raiz de amargura, toda a orfandade, toda a rejeição, a permitir que toda dor seja tratada e toda ferida cicatrizada e curada. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te pedir que a mensagem que eu vou ministrar vá mais longe do que eu, vá mais longe do que a minha voz. Deus, alcance, Deus, mais efeito do que a minha capacidade, que eu sou tão limitado. Mas, Deus, que o Senhor, o Espírito Santo, possa nos ajudar
apesar de todas as minhas imperfeições, apesar de todas as oposições que se levantam, humanas, espirituais, do mundo espiritual do mal, Deus, espírito crítico. Eu sei que nessa hora o diabo vai colocar muitos de coração fechado, muitos sonolentos. O diabo vai tentar, Deus, distrair alguns. Deus, quantas vezes no meio de uma ministração as pessoas ficam inquietas, com vontade de caminhar, com vontade de andar, e conversam, e não só se distrai como distraem o outro. Deus, eu te peço agora que o teu Espírito possa trabalhar na alma e no coração de cada um. Repreenda todo espírito contrário, todo espírito de inquietude, de coceira, Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas que as pessoas estejam aqui de corações livres e abertos para ouvir a tua palavra. Onde esta mensagem alcançar, no momento que for postada no YouTube, que elas alcance e abençoe vidas, Pai. Que o Espírito Santo, que ministre a cura, que ministre a vida, possa trabalhar em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que pessoas sejam libertas nesta manhã e a partir desta manhã de verdugos, de torturadores, de atormentadores, de prisões na alma, aquela caixinha preta, aquele porão que há muito tempo está escuro, fechado, Deus, aquele porão que está sem luz, que está, Deus, com teia de aranha, que não deixamos mexer. Deus, mexe, interfere, entra e joga luz, Senhor, para que as pessoas possam desfrutar de tudo que o Senhor tem para a vida delas. Em nome de Jesus Cristo, que hoje seja uma noite em que as almas, seja uma manhã que as almas sejam libertas, para a glória do teu santo nome. Tira de mim todo impedimento, todo obstáculo. Senhor, não é por causa de mim, não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. É apesar de mim que o Senhor faça nesta manhã. Tira de nós todo o comichão dos ouvidos, toda a venda dos olhos, todo o bloqueio na mente, e trata e toca em cada coração endurecido, para que ele seja transformado nesta manhã, adubado como uma boa terra, adubada pelo teu Espírito Santo, para a boa semente, que é a tua palavra, que nunca volta vazia. Eu oro em nome de Jesus e todos digam. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Podem se assentar. Na introdução, vamos contar agora hoje, quem está lá é o Guilherme? Guilherme, isso. O Guilherme vai pregar junto comigo, tá bom, queridos? Porque às vezes a gente olha assim, a gente tem um hábito de só olhar a casca, né? Tem gente que preparou o terreno antes no louvor, tem gente que intercedeu por esse culto, né? Às vezes a gente só olha aquele que está em primeira voz no momento do louvor. O louvor foi uma benção, aquela pessoa cantou muito, mas não vê que o teclado deu um suporte, a bateria, os instrumentos, é um conjunto para que Deus possa operar. Quando eu cheguei lá hoje, já estava o Rafael Lemos lá recebendo os carros. Então, tudo isso é um conjunto. E agora, mais de frente, o Guilherme vai pregar comigo, para que você possa ter o contexto. O poder terapêutico do perdão, mitos e verdades sobre o perdão. E a introdução que nós falamos semana passada é desfrutando, e eu até diria, eu vou acrescentar depois, da abundante graça de Cristo. Por que abundante? Se a gente não entender a graça de Cristo, se a gente não fizer um comparativo daquilo que fazem conosco, do quanto nós fazemos com Deus e ferimos o coração de Deus, se a gente não tiver só uma visão unilateral, parcial, a gente nunca vai conseguir se curar. Mas se a gente conseguir entender e alcançar, que na verdade a mente nem consegue alcançar tanto se a gente não tiver a ajuda do Espírito, o quanto é o amor de Deus pelas nossas vidas, qual o tamanho da graça que foi derramada e do perdão sobre nós, nós não vamos conseguir liberar perdão, por causa de algumas características que nós vamos falar nessa manhã. Texto-chave, Mateus 18, eu fiz questão de que o texto estivesse todo transcrito aqui, tá? Se você quiser acompanhar pela tua Bíblia, abre a tua Bíblia, se quiser acompanhar por aqui. Por quê? Porque eu quero que você entenda isso, você leia junto comigo. Diz assim, pode ficar sentado mesmo, que nós já começamos a ministração sobre o poder terapêutico do perdão, a segunda parte, semana passada foi a introdução.
Se o seu irmão pecar contra você, o que diz aí? Ele deve vir até você? É ele? Felipe Chicão fez alguma coisa contra mim. Eu vou falar assim, eu vou orar e vou esperar que ele venha até a mim. É isso que está dizendo aí? Vá e repreenda-o em particular. Fala com todo mundo, expõe, envergonha a pessoa, fala mal da vida da pessoa, faz fofoca da pessoa, fala que ela te ofendeu, fala que você está ferida, não. Vá até ele, integridade, transparência, verdade, caráter cristão. Vá até ele e repreenda-o em particular, no privado, reservado, sem expor. O problema é que a gente conta para todo mundo, menos para a pessoa. A gente vai no líder, vai no pastor, vai em todo mundo. Quando já vai no pastor, eu já considero até um avanço. Porque aí, pelo menos, ali num pastor, num líder de autoridade, num ministro de autoridade, ele vai travar. A pessoa que tem caráter cristão e tem uma liderança cristã genuína, ela vai parar ali e vai falar, então vamos na pessoa, você vai ter que procurar teu irmão. Quantas vezes a pessoa veio a mim e falou, você está procurando a pessoa errada. Eu não estou nessa fase. Essa primeira fase você tem que ir lá nele. Você e ele. Tem que ter maturidade. Vá e repreenda. Se ele ouvir, o que Jesus falou? Você ganhou seu irmão. Que bênção. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas. Gente de caráter cristão. Gente que tem o Espírito de Deus. Gente de fruto. Gente que é pacificador, porque Jesus falou, bem-aventurados pacificadores, amém? Não é aqueles que causam divisão. Mas se ele não ouvir, leve uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele recusar a ouvir essas pessoas, aí sim o assunto vai à igreja. Aí entra a liderança, aí entra o pastor. Para entrar na igreja tem que passar pelas lideranças. Expõe o assunto à igreja. Se ele se recusar a ouvir, também a igreja considera-o, dere-o como gentio e publicano. Isso é muito sério. Aqui está dizendo que é considerar, eu falei isso semana passada, eu falei na primeira ministração, é considerar como se a pessoa nunca tivesse se convertido ou não pertencesse mais ao rol dos santos, dos escolhidos, dos separados. E eu falei que eu já vi muitas igrejas disciplinarem pessoas publicamente por pecados sexuais e imorais. E eu não estou aqui defendendo pecado imoral ou sexual. Já vi pessoas sendo repreendidas por adultério e fornicação. Já vi pessoas sendo disciplinadas por muitas coisas, por rebeldia com o pastor. Eu nunca vi uma igreja disciplinar alguém. Fulano está em disciplina porque não perdoa ciclano. Fulano está desligado da igreja porque não quis perdoar a Priscila, né? Quem não vai perdoar a Priscila, né, Priscila? Mas a gente não faz isso, a gente não leva isso aqui a sério. E aí, pode passar. Em verdade lhe digo que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus e tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. O que eu disse semana passada na introdução? Esse texto que a gente usa muito para oração, está mais no contexto da autoridade legitimada por Deus à igreja de ser o tribunal de Cristo na terra, de ser um lugar para estabelecer o juízo do reino de Deus na terra. Não tem nada a ver e não confronta, mesmo para quem é adepto da doutrina da predestinação, não tem nada a ver e não confronta a predestinação. Pelo contrário, Deus é soberano, amém? O governo é dele, mas é ele que cria as condições, ele que cria os benefícios, ele que cria os recursos, e aí ele estabelece os critérios e as regras. É como se um juiz, que é legitimamente o juiz, falasse assim, eu vou estabelecer aqui um tribunal, e o que vocês decidirem já está chancelado por mim. Ele outorgou essa autoridade que só poderia ser dada a ele, ele outorgou à igreja, aos santos. Ele falou, se vocês ligarem e dizerem que essa pessoa está desligada, porque ela não é considerada um cristão, porque ela não quer perdoar, ela estará desligada. Muito sério isso. Porque vocês têm a capacidade de ligar ou desligar, porque eu já dei para vocês as condições. Em verdade também lhes digo, vamos avançar,
Se 2 de vocês sobre terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai. Pode passar? Então Pedro se aproximou, aí vem Pedro questionando. Porque naquela época, dentro do judaísmo, e os rabinos, eles perdoavam até 3 vezes. Então, Jesus, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Então Pedro falou assim, a lei dizia o seguinte, você pecou uma, você perdoa, não desiste. Pecou 2, você perdoa, não desiste. Pecou 3, você perdoa, não desiste. A quarta vez desiste dele. Pedro insere ainda mais vezes. E diga assim, Jesus falou, aí Jesus complicou a vida de Pedro. Não é até 7 vezes, Pedro, você não está entendendo. É uma matemática que que não tem fim, é até 70 vezes 7, é um número da perfeição. Pode avançar. Por isso o reino de Deus é semelhante a um rei. Aí Jesus vai contar essa parábola, que é o texto-chave de toda a nossa série de mensagens. Um rei que resolveu ajustar conta com seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendida a eles mulher, filhos e tudo que possuía, e assim a dívida fosse paga. Falta de perdão, ficar em dívida com Deus, é levar sentença para toda a tua casa e toda a tua família. A nossa família paga o preço de irmos para dentro de casa com raiz de amargura e feridas, de não abrirmos mão, de não liberarmos. A família vai sofrer consequências, lamento, é bíblico, né? Volta lá, isso, obrigado. Não tendo, porém, assim a dívida, você estava certo, Guilherme, pode passar. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo, pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, tendo compaixão, Jesus está dizendo aqui, é o Pai dos céus, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Mas aquele homem encontra um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, depois de receber um perdão de 10.000 talentos, ele encontra outro com uma dívida pequena, e agora ele agarra e começa a sufocar o homem, e fala, paga minha dívida. Esse é o tipo de egoísmo e amor mesquinho que nós temos. Recebemos uma dádiva imensa, incalculável de Deus, que nós não mereceríamos, que não tinha nada, não haveria nada que nós pudéssemos fazer para receber tão grande graça e misericórdia. Mas somos tão mesquinhos quando agimos com outro. E aí a gente pode contextualizar com outras passagens, que diz, com a medida que medirmos, seremos medidos. Com a forma que julgarmos, seremos julgados. Você recebeu muita generosidade, mas você não reparte generosidade. Você recebeu muito amor de Deus, mas você e eu às vezes somos muito mesquinhos. E aí ele continua, então o seu conservo caiu aos pés, tenha paciência, eu vou pagar a você. Mas essa era uma dívida que era possível de pagar. Ele, porém, não quis, foi e lançou-o na prisão até que saudasse a dívida. Aí as pessoas vendo aquilo, ficaram assustadas. Contextualizando, os irmãos em Cristo vendo isso, ficaram assustados. E falaram, Deus, Senhor, aquela pessoa recebeu um perdão imenso, e está guardando picuinha do seu irmão, está guardando picuinha do seu pai, da sua mãe, daquele vizinho, está guardando coisas que não deveria no coração do cônjuge, do marido, da esposa. Aí, então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Carrascos, tem versões que diz atormentadores, tem versões que diz verdugos. Ou seja, a pessoa passa a ser atormentada por demônios. Ela passa a dar uma legalidade na sua vida que ela não tem paz. Como pode um cristão não ter paz? Jesus Cristo falou, eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dá, uma paz que excede a todo entendimento. Eu não consigo entender um cristão que não pode olhar nos olhos do outro,
Querido, quando eu aprendi e entendi essa graça de Deus para comigo, que eu não podia estar aqui, muito menos ainda, falando com pessoas tão importantes e especiais. Quando eu entendi o quanto Deus me confiou, sem eu ser merecedor, sem eu poder fazer nada em troca, sabe o que eu entendi? Eu falei, Jesus, eu não estou nem aí se a pessoa não quer me perdoar. Eu cumprimento ela 10 vezes, ela me nega o cumprimento e nega o sorriso para mim 10, eu vou cumprimentar a 11ª. E eu não vou desistir. Sabe por quê? Porque eu sou livre, é a pessoa que está escravizada. Você tem que ser livre, amém? Saia daqui nessa manhã livre. Livre para amar, livre para perdoar. Livre para não ter mais dor daquilo que te causaram, atrasando e retardando áreas da tua vida, de prosperidade, de cura, de vida. Sabe, Deus não trouxe você aqui à toa para isso. Indignando-se, entregou aos carrascos, assim também o meu Pai que está nos céus fará. Está dizendo que é assim que vai ser feito. A gente só gosta de uma mensagem, hoje, principalmente nos púlpitos nossos, estamos inundados de mensagem coaching, de mensagens de autoajuda e não bíblicas, de mensagem de um Deus que é bonzinho, que Ele é bom, Ele é tão bom e amoroso que Ele nos perdoa uma dívida impagável, mas Ele é justo, Ele não aceita uma balança desigual, que a gente trate as pessoas de uma maneira desigual, diante de tão pouco que elas fazem conosco e diante de tão grande perdão que Ele nos concedeu. Ele não aceita isso. Ele vai cobrar isso. Ele vai cobrar de nós simetria. Nós temos que ter simetria. Não adianta recebermos algo de Deus e não queremos repartir com o próximo. Cabe a nós procurarmos as reparações. Cabe a nós ver e quando a gente procura, não tem a ver se o outro errou, se eu errei. Eu quero ser livre. Eu quero ser abençoado. Eu não quero que ninguém fique aprisionado por causa de algo que eu fiz ou por causa de um sentimento com relação a mim. Então eu vou fazer tudo o que for necessário para que eu seja livre e aquela pessoa seja livre. Amém? Porque para que o diabo não tenha legalidade nos nossos sentimentos. Se do íntimo, e não é perdoar de casca, da boca para fora, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão, é verdade. Já perdoei, aquela frase hipócrita. Já perdoei o Wagner, mas ele lá e eu cá. Isso é perdão? Não, isso é hipocrisia. Isso é religiosidade. Isso é farsa, para não abrir o coração para Deus tratar. Então nós falamos muitas coisas semana passada, falamos que a igreja é uma comunidade de pessoas imperfeitas, falamos que tem uma igreja grande nos Estados Unidos que colocou proibida a entrada de pessoas perfeitas, porque Jesus veio para os enfermos e não para os sãos. Vamos avançar. E aí eu expliquei que um talento é 6.000 denários. Né? Então, a dívida do outro homem era de 100 denários. E a dívida que foi perdoada daquele homem é de 10.000 talentos. Então, o que acontece? 6.000 denários, um talento, tá? Um denário representava um dia de trabalho do judeu. Então, se aquele homem que recebeu o perdão, aquele homem não perdoou a dívida do outro de 100 denários, correspondia a 100 dias de trabalho dele. Ele não ia conseguir pagar rápido. Um ano tem 365 dias. Ele também precisava comer, mas ele conseguiria pagar. Mas ele não perdoou. Mas a dívida que o homem recebeu, o perdão do seu irmão, representava 10.000 talentos. Somente um talento representava para um judeu mais de 16 anos de trabalho. Olha isso aqui. 5.840 denários, daria aqui, ó, dias de trabalho. Um talento é 6.000 denários. Então, somente um ano daria 5.840 denários. Tá? Um talento era 6.000 denários. Ele recebeu perdão de 10.000 talentos. Passa lá. Então, quando a gente faz conversão, ele recebeu um perdão de 60.000 denários. O outro devia a ele 60 milhões de denários. O outro, ele não perdoou o outro 100 denários. Valor 10.000 talentos. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu falei até no vídeo passado,
que foram 164 anos perdoado, enquanto o outro era 100 dias. Não foram 164 anos. Eu me convoquei, eu fiz a conta na hora aqui, foram 164 mil anos. Mil anos. Aí nem para o Matusalém, Diácono Luciano, que falou que ia viver 164 anos, nem para ele serve. 164 mil anos. Ou seja, o que Deus está dizendo? Eu estou colocando um cálculo que não dá para comparar. As tuas transgressões, nada do que você fizesse. Você poderia viver a vida inteira para Deus, o dia inteiro para Deus, o dia inteiro renunciando, o dia inteiro sem pecar. E olha quantos pecados a gente comete por dia. Em omissão, até em pensamentos também, se considerar. Se a gente fizesse tudo isso, nada seria suficiente, porque a salvação é pela graça, pela fé, mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Então não tem nada, são 60 milhões de dias trabalhados, né? E a gente não teria como pagar essa dívida, mas Deus pagou por nós, Jesus pagou na cruz. Amém? A cédula, a dívida foi rasgada. Dos pecados nossos ele não mais se lembra, mas eu quero cobrar 100 denários do outro. Eu quero cobrar uma dívida pequena do outro. Pode passar? Volta lá, desculpe. Mais de 164 mil anos de trabalho para o judeu. Já que um dia de trabalho era um denário. Matemática. Por que, pastor, a gente tem que aprender matemática em algo terapêutico do amor, de perdão? Por quê? Numa série de mensagens sobre o poder terapêutico do perdão, você tem que aprender sobre matemática para você entender que a dívida que foi perdoada sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa dívida, não tem como. Então esse que deu os recursos, que foi o filho dele na cruz, ele estabelece os critérios. Olha, só vou exigir uma coisa de você, que você reparta esse amor e esse perdão com aquele que te ofende. E aí, volta lá. A oração do Pai Nosso. E aí você conhece, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Pode avançar, para a gente ganhar tempo. E aí pode avançar. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Tudo que seria necessário ser feito para nós termos uma vida eterna e recebermos o perdão das nossas transgressões, foi feito por Deus e foi feito por Jesus na cruz. Amém ou não amém? Foi feito por Ele. Mas isso não elimina a soberania e o sacrifício, mas Ele só colocou uma condição. Sabe aquele pai que fala para o filho? Olha, eu comprei isso aqui. Você não poderia fazer nada para conquistar isso. Mas tem um critério para você receber. Quem estabelece o critério sou eu. Você só vai receber essa dádiva se você também liberar o teu irmão das dívidas que ele tem para contigo. É uma condição. É um critério que Deus estabeleceu. Ele é Deus e Ele estabelece. Não acho justo. Não acha? É justíssimo. É coerente. Ele estabeleceu o critério. Agora a decisão é contigo. Eu dei todas as condições. E ainda assim você não vai perdoar? Vamos lá? Próximos tópicos, pode avançar. Por que resistimos a perdoar? Aí sim. Entendido bem isso? Por que resistimos a perdoar? Nós falamos semana passada que a gente precisa colocar o lixo para fora. A gente precisa tirar as coisas que estão nos ferindo. A gente precisa falar. A gente precisa ir ao irmão. A gente precisa fazer reparações. A gente peca a varejo e quer pedir perdão por atacado. Eu falo sempre isso aqui. Eu dou um bico na canela do Vinícius, dou uma punhalada nas costas do Breno e furo o olho do João Pedro. Mas aí depois eu quero chegar com aquela oração hipócrita, legalista e religiosa, falar: Jesus, me perdoa. Perdoa não, pensa nos teus pecados. Pensa no que você fez com o teu irmão. Senhor, me perdoa.
Porque eu dei um pontapé, um bico na canela do Vinícius e o prejudiquei. E se verdadeiramente do íntimo eu estou arrependido, eu vou procurar reparação com ele. Eu vou procurar conversar com ele nos olhos, orar com ele, abraçar ele, pedir perdão. E não tem a ver se ele está arrependido ou não. Não tem a ver se quem errou mais fui eu, foi ele. Eu preciso fazer a minha parte, igreja. Isso tem a ver com uma igreja saudável, livre, para viver o melhor de Deus na terra. Mas nós estamos vindo para a igreja, entrando e saindo, frequentando cultos após cultos, e o povo de Deus é um povo ranzinza, um povo de coração fechado, um povo todo sempre magoado, todo ressentido. Que evangelho é esse? Isso não é evangelho, isso não é vida. É fácil, não é fácil, mas a gente tem que fazer. Quantas vezes, principalmente por ser líder, a gente é o tempo inteiro obrigado a dizer sim, a dizer não, a corrigir, a alinhar, e eu erro muito. E às vezes eu tenho que ir em pessoas e pedir perdão. Às vezes porque eu errei no que eu pedi, às vezes eu errei porque eu errei na forma de corrigir. Quantas vezes a gente precisa fazer isso? A reparação e o arrependimento. Isso era tão importante para Deus, que o Senhor separou um dia para o povo judeu chamado dia da expiação. Tanto que Jesus é a expiação pelos nossos pecados. Ele veio purgar, expiar, limpar. Sabe o que significa o dia da expiação para o judeu? Ele parava todas as suas atividades para pensar no pecado, para pensar na dor, no que, e se arrepender, e chorar, e se quebrantar. A gente não quer pensar mais nisso. Ah, tá bom, já perdoei. Ah, tá bom. Não! Pensa, chora, e se verdadeiramente do íntimo você está arrependido, você vai buscar reparação, senão é casca. Se você não quer enfrentar o outro, não quer olhar nos olhos, é porque tem falsidade, é porque tem casca, é porque ainda está doendo, ou não está permitindo o Espírito Santo, ou talvez você não tinha essa informação, mas hoje você tem, e você sabe o caminho, você tem o Espírito Santo, você tem o sangue de Jesus, você tem acesso ao Santo dos Santos, na presença do Pai. Você é livre, amém, igreja? Você é livre. Por que resistimos a perdoar? Porque nós pensamos, primeiro ponto, que o outro irá manipular a nossa vida. Quando a gente perdoa, tem algo dentro do nosso coração, da raiz humana, da essência adâmica, daquilo que não presta a nós e não tem a ver com ser membro, ser de lá de fora, ser pastor, ter título na frente do nome, que isso não é nada, não é para ser melhor do que alguém, é para ser melhor para alguém. A gente pensa assim, se eu, como pastor, voltar atrás e for pedir perdão a Nicole, ela vai se aproveitar disso e depois vai me pisar. Ou naquilo que eu fui corrigir, ela vai achar, não corrigi a Nicole nada não, né? Tá? Ela vai achar que estava com a razão. Aí ela vai fazer de novo. A gente acha que a pessoa vai manipular a nossa vida. O marido vai cair na sem-vergonhice de novo. A mulher vai cair na sem-vergonhice de novo. O futuro é com a pessoa e Deus. Nós estamos tratando hoje. Amém? Excesso de futuro é ansiedade. A gente tem que começar a pensar nisso. O cara que me deve vai se aproveitar da situação. Perdoa a pessoa que pegou contigo emprestado e não pagou. Libera hoje ela no mundo espiritual. Pastor, mas é um sem vergonha. Sim, pode continuar sendo. Pode continuar não arrependido e não pagando as pessoas. Mas você tem que ficar livre. Amém? Não tem a ver com ele te manipular. Você emprestar de novo é questão de confiança. Ora, emprestar dinheiro de novo para uma pessoa que não tem o hábito de pagar e você não vê arrependimento nela e mudança de vida, emprestar de novo é ser burro. Ficar com a ferida e evitar a pessoa e não querer tratar a pessoa com amor e com carinho e não orar pela vida dela é não perdoar. É permitir que ela esteja sendo atormentada e você também. O mesmo Deus que fala de perdão também fala de disciplina, fala de consequências. O amor também marca limites.
Amém? Marca. Deus e o Pai, com relação ao Filho, nós abençoamos a identidade da pessoa. Ele abençoa a nossa identidade. Agora, Ele não compactua com nossos erros de comportamentos. Comportamentos nós discordamos. Agora, nós não podemos eliminar a pessoa. Nós não podemos matar a pessoa e a identidade dela. Você me perdoou, então me empresta mais. Não. Você mudou? Querido, eu estou livre. Eu te amo com o amor de Cristo. Quero ver você na igreja. Mas você me empresta mais dinheiro? Aí é outra conversa. O dia que eu tiver, até eu te dou. Mas se eu emprestar, vai me... Eu já falei para pessoas que eu amo e livre. Eu falei, sabe por que eu não empresto? Porque eu vou precisar. E com todo o amor que eu tenho pela tua vida, se eu emprestar, você não vai me pagar. Você me empresta o carro, eu sou livre com o negócio de carro. Você me empresta carro, pai. Acontece ao contrário. Leva meu carro emprestado. Eu falei, sabe por que eu não levo? Mas pastor, eu confio, mas eu não posso confiar. Sabe por quê? Que se seu carro se quebrar, eu hoje, já falei isso para pessoas no passado, eu hoje não tenho condições de pagar o conserto. Então cuidado, quando você empresta um carro para alguém, ou você libera mesmo, mas se você acha que você vai precisar daquele carro para a obra de Deus, para o reino de Deus, para o teu trabalho, você procura ver se ela tem, porque é muito fácil dizer, é responsável da boca para fora. Aí quebra, ela não tem dinheiro para pagar. Não, são coisas diferentes. Perdoar não é permitir que alguém manipule a tua vida. Amém? Está claro isso? O mesmo Jesus que fala do perdão, fala para dar outra face, não se deixava ser manipulado por ninguém. Na hora de corrigir, ele corrigia. Na hora de falar e confrontar, ele confrontava. Na hora de dizer as verdades, ele dizia. Ele falava, Pedro, foi Satanás, é Satanás que está te usando. Mas depois ele fala, Pedro, eu te amo, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Jesus estava mostrando perdão. As 3 vezes que Pedro negou Jesus, foram 3 vezes que Jesus convidou ele para apacentar as ovelhas. Jesus estava falando, eu te perdoo. Perdão não significa que o que a pessoa faz, pode passar, acho que está essa frase aí. Perdão não significa que o que a pessoa faz esteja sendo promovida ao patamar de correto. Não, eu só estou livre, só não dá mais. Perdoar não quer dizer que eu tenho que suportar sempre as mesmas ofensas. Exemplo, esposa que apanha do marido. Eu perdoei o meu marido, e agora eu vou permitir ele me bater de novo, e todas as vezes. Não, espera aí, tu não é saco de pancada, tu é filha do Deus vivo, tu é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, amém? Teu corpo é templo onde o Espírito Santo habita. Senão a pessoa também você fica sem vergonha, a pessoa também. Perdoar não significa ter que confiar quando a pessoa não mostra sinais de mudança, mas é amar a alma que te ofendeu, é não ficar remoendo e jogando na cara o pecado passado o tempo inteiro, porque a pessoa, às vezes o outro não erra, ou às vezes o outro está cometendo novos erros, a gente diz que perdoou. Aí a gente diz que perdoou, mas toda hora que o outro derrapa, a gente joga na cara de novo. Toda hora que o outro derrapa, a gente joga na cara de outro. Escuta, você não perdoou não. Está tão vivo aí. Tem gente. Eu estava meditando hoje de manhã cedo, quando acordei. Aí até na hora eu vi o alarme acionar, eu falei, já é a banda chegando para o ensaio. Que tem um controle aqui, esse bendito controle que o Baco botou aqui no meu celular. Eu amo isso quando ele aciona lá. Ontem a Lud pulou na hora da janta, tá? Ele toca, a sirene, alguém entrou na igreja. Deixa eu falar com vocês. Às vezes a pessoa fica jogando na cara. Eu estava pensando assim, tem gente que faz bem o papel do diabo. No meio de uma pandemia como essa, você deixando o diabo desempregado. Ele que é o acusador, e você fica jogando toda hora na cara. O diabo fala assim, aqui eu não preciso nem entrar nessa casa, aqui está bem cuidado. Não preciso nem entrar aqui. O diabo tem pessoas que ele delega. Pastor, cara, aqui eu não preciso nem ter trabalho. Vou perturbar pastor Já, vou perturbar Wagner Tavares, vou perturbar Marisete, perturbar outro. Porque esse aqui eu não preciso, porque ele já faz bem o papel da acusação. Ela já faz bem o papel da acusação. Não, querido. Se você perdoa, esquece. Esquece. Você vai perdoar novos pecados, novos erros da pessoa. Agora, não joga na cara não, não desenterra não. Senão você está cheio de entulho aí no teu coração. Tem gente que não perdoa e fica tomando emprego do diabo. Segundo ponto,
Pensamos que perdoar, pode passar? Isso, é abrir mão, já está aqui, do nosso senso de justiça. Dentro de nós, tem um senso de justiça que quando a pessoa erra conosco, a gente diz assim, tem que pagar. Tem que pagar. Lá no fundo, Espírito Santo, fala agora na mente de cada um. Diz que não, mas não precisa dizer não, se você ficar com vergonha. Lá no fundo, tu quer fazer aquela oração assim. Jesus, bem que tu podia pesar a mão. Bem que essa pessoa podia passar por uma prova para aprender. É vingança que está no nosso coração. É falta de perdão. É a oração de feiticeiro que a gente faz. Não é a oração de amor, de compaixão. Sabe? Tem que pagar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente perdoa, a gente entrega a causa na mão daquele que é justo. Eu abro mão. Coloca Deus para ser o juiz. Perdoar é deixar Deus ser o juiz. Vamos falar isso comigo? Perdoar é deixar Deus ser o juiz. Mas não é ficar como promotor ou como advogado de acusação. Deus, pesa a mão. Deus, faz justiça. Deus, não. Entrega. Amém? Ou você quer ensinar Deus a fazer o trabalho dele? Já chega a gente fazer o trabalho do diabo, ainda quer ensinar Deus a fazer o trabalho dele? Não é justo aquela pessoa estar sendo abençoada depois do que ela me fez. E o que a gente recebe na nossa vida de bênção e de dádiva que é justo? Nada. Sabe? Não sou eu que irei julgar ou fazer justiça. Isso sai da minha alçada. O meu papel é perdoar e entregar a causa na mão de Deus. E aí deixa eu falar uma coisa para vocês. Justiça não é a mesma coisa de vingança. Tem momentos que você fica até com um senso de justiça ferido. Mas você quer vingança. Sabe? Por exemplo, se uma mulher é estuprada, ela pode perdoar o estuprador? Pode. Mas ela não é obrigada a pedir que o Estado retire a acusação. São coisas diferentes. Ela pode falar, a pessoa tem que ser responsável, porque senão ela pode também um dia querer fazer de novo, né? Mas está livre. Vingança é desejar dor e desespero para aquele a quem nos ofendeu. Eu queria que você refletisse hoje, muito livre com o Espírito Santo, e fosse muito honesto e honesta com o Espírito Santo. Você deseja dor e desespero para quem te prejudicou? Tu não perdoa. Ainda precisa, e é você que está sendo torturado. Está abrindo legalidade para os torturadores e para os demônios, isso é bíblico, atuarem na tua vida e na tua família. Se você está desejando dor, é preciso cura. Se você está desejando desespero, pastor, mas a pessoa é ruim, não presta, você também não. Diante da justiça de Deus, não. Nós só não tivemos a oportunidade de fazer, e tivemos a graça de sermos alcançados pelo amor de Deus. Terceiro ponto, por que nós resistimos a perdoar? Porque somos naturalmente egoístas. Egoísta tem a ver com egocentrismo. A vida, para mim, tem que girar em torno de mim mesmo. O sol gira em torno de mim. Todo o planeta gira em torno de mim. Minha satisfação, meus benefícios. Pastor, prova isso. Por isso que Jesus, ao falar de perdão, usa a linguagem financeira. Usa a linguagem de dinheiro, de dívida. Porque nós, quando somos ofendidos, já de primeira mão, já de cara, a gente tem o sentimento que alguém gerou uma dívida com a gente. Por isso que é difícil perdoar. Porque eu falo assim, a Carol me ofendeu. Ela tem uma dívida comigo, tem que pagar. A minha atitude egoísta, Carol, me diz assim, se você me ofendeu, você não me ofendeu em nada, tá? Fique claro, né? Para ninguém ser tentado pelo inimigo aqui. Se você me ofendeu, eu já automaticamente falo, ela tem uma dívida. E é difícil para a minha natureza adâmica, pecaminosa, a minha natureza egocentrista, egoísta, narcisista, que vive em torno de mim, é difícil eu falar assim,
eu vou liberar a Carol, vendo que ela me prejudicou, mas eu não vou receber nada? Nem o pedido de perdão dela? Não, ela não vai assumir? Não está em xeque isso. A ideia que temos é que alguém que nos fere, contraiu uma dívida, essa pessoa me deve. Dentro de mim eu tenho um livro caixa, uma contabilidade do meu pai, da minha mãe, do marido, daquela pessoa, do líder, do pastor. Ela pecou contra mim durante 5 anos, 10 anos, e eu vou contraindo notas promissórias, eu vou atualizando, eu vou botando juros. Aí chega outra dívida da pessoa, eu não liberei aquela ainda, ela não me pagou aquela ainda, eu não entendo que quem pagou foi Jesus por ela, assim como por mim, e eu vou aumentando a dívida da pessoa, e quanto mais tempo eu levo para liberar o perdão, maior é a dívida que a pessoa tem comigo e mais difícil é para que eu perdoe. Vou acumulando juros bancários, 20 anos corrigindo, e aí a gente tem uma sensação, você não sabia disso, mas nós temos uma sensação de dizer assim, se eu conseguir receber isso, eu fico rico. O dia que essa pessoa admitir que falhou e que me ofendeu e que me prejudicou, eu estou rico, eu estou lá em cima. É sensação de vantagem. E perdoar é sensação de prejuízo. Sabe? E aí, alguém chega e diz para você assim, você tem que perdoar. Tem que rasgar as notas promissórias, perdoar todas as dívidas. E por isso que a palavra perdão é a palavra perda no aumentativo. Quer perdoar? Vai perder muita coisa. Vai abrir mão de muita dívida que alguém tem contigo. Mas lembra que uma dívida maior, impagável, foi liberada antes por Deus para você. Amém? Em nome de Jesus. Para perdoar tem que se saber perder. E nós somos naturalmente, essencialmente competitivos. Prova isso, pastor. Quando o senhor, seu pai, com a senhora, sua mãe, teve aquele dia do amor apaixonado, para você nascer, você para nascer já teve que participar de uma corrida de espermatozoides. Então, naturalmente, já somos competitivos. Naturalmente, já temos na nossa essência o levar vantagem, o correr para vencer. É quem conseguir a melhor entrevista, é quem conseguir chegar mais rápido, é quem conseguir vencer. Aí a gente transfere isso para o mundo espiritual e para o reino de Deus. Só que no reino de Deus aquele que abrir mais mão, aquele que perdoar mais, aquele que perder mais, aquele que dar mais, esse é o maior no reino de Deus. Aquele que servir mais. É um conceito diferente que vai contra a nossa natureza humana. Por isso que a carne milita contra o espírito. Sabe? Nós somos competitivos, mas a lei de Deus estabelece um critério que vai contra a nossa natureza carnal. Grave essa frase. Perdoar é se sentir momentaneamente pobre, mais empobrecido. Mas quando vem a cura, você vê o quão rico, o quão abastado, o quão generoso e altruísta, e o quão filho de Deus e abençoada você é. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Essa é a essência. Tem que perder a dívida, tem que rasgar as notas promissórias, as podres, as velhas, rasgar, abrir mão. De quem que a gente pode ter mágoa? De um pai, de mãe, de filho, de um parente? Fora do círculo familiar, um amigo, um irmão da igreja, um pastor e um líder? Sabe? Às vezes a pessoa fez alguma coisa, a gente tem uma mágoa, e você fala, eu não perdoo. E aí a gente perde grandes oportunidades. E sabia que tem muitos cristãos magoados com Deus, feridos com Deus? Mágoa difícil de perceber, mágoa difícil de um cristão aceitar. Mas eu já me percebi por um período da minha vida, magoado com Deus. Eu não admiti. Mas algumas coisas que aconteciam na minha vida, ou até no ministério, eu falava, não é justo. Como pode Deus permitir isso? Como foi deixar isso acontecer comigo? Senhor, Deus, eu sou fiel, eu sou teu filho, eu estou na tua casa, eu estou pagando um preço, não é justo. Aí Deus fala, mas você está aí porque é graça.
Você está aí pelo meu favor. Você está aí por um privilégio que eu te dei. E não porque você está fazendo algo bom, e aí eu que resolvi te recompensar. Recompensa no reino de Deus é consequência. Porque tudo, como o Marco Vinícius falou, tudo que nós tínhamos que receber, nós já recebemos de Deus. Amém? Ele não precisaria fazer mais nada. Ele não precisaria nos dar mais nada. Ele já deu tudo quando nos deu o direito, conquistado por Jesus, não por nós, para morarmos com Ele no céu um dia e para termos uma vida eterna. Glórias a Deus por isso. Aí a gente guarda, cala essa dor, guarda o lixo, dá uma maquiada espiritual, sabe? E aí floreamos o lixo, mas o lixo está ali. Tentamos botar um perfume francês no lixo, mas o lixo está ali. E botar perfume em alguém que não toma banho, botar perfume em alguém que está com CC, vira um CC misturado com perfume, que fica com uma coisa terrível. Eu tenho a sensação de que eu lido com pessoas dentro do reino de Deus assim. Elas tentam botar um perfuminho para disfarçar o CC. E aí, vira CC com perfume, estraga o perfume e fica um cheiro ruim. E está ali dando aquele líquido quando o lixo não é posto para fora. Está ali dando aqueles bichinhos. E eu falei semana passada, quanto mais tempo a gente fica sem botar o lixo para fora, menos a gente quer botar o lixo para fora. Quando aconteceu de eu ficar 2 dias sem botar o lixo para fora, quando eu fui ver, não quero pegar não, vou ver se eu passo essa missão para o Natan. Porque sai pingando. Sai, você tem que botar a mão, está nojento. E como passar na frente dos vizinhos com aqueles troços horrorosos que você deixou fazer, você deixou acumular. E depois tem que bota o lixo para fora, tem que vir lavando tudo, botando desinfetante. O trabalho é maior. Mas imagine continuar, permitir que isso procrastine. Sabe? Pessoas que guardam mágoas de pessoas que já faleceram. E talvez hoje a tua falta de perdão pode ser com você mesmo. Por não ter tido a coragem de se consertar com alguém que faleceu no momento oportuno. No momento que ela estava viva. Você não falou o que tinha que falar quando essa pessoa estava viva. Você não pediu perdão quando essa pessoa estava viva. Você não deu um botão de flores quando ela estava viva, mas quando está morta a gente quer dar uma coroa de flores. E não quer que feche o caixão e quer se agarrar no caixão. Será que a gente não precisa de um conserto hoje? Rapidinho para a gente poder orar. O que não é o perdão? Não é um ato do sentimento. Diga, não é sentimento. A princípio. Amém, querido? É um mandamento. É uma decisão. Querido, normalmente quem nos fere é quem faz parte do nosso ciclo íntimo. É quem nós colocamos expectativas. E eu não quero, eu não sinto. Se eu fosse perdoar porque sinto, eu não teria perdoado ninguém. Inicialmente a gente não sente. Eu preciso entender, se eu não perdoar, eu não me beneficio do que Jesus fez na cruz. Eu não tenho perdão, então eu não tenho outra condição sine qua non para ser salvo. Eu tenho que perdoar, eu decido perdoar. Mas o pastor Júlio me ofendeu, mas está doendo, mas eu não quero, mas eu mortifico a minha carne, submeto ela ao Espírito Santo de Deus, e quando eu estou fraco é que eu sou forte, e eu falo, Deus, eu preciso amar o teu filho Júlio, eu preciso perdoar o teu filho Júlio, ele me entristeceu, ele me feriu, eu olho para ele, lembro e me causa dor, mas Senhor, eu abençoo, eu libero, eu não mereceria estar na tua presença. Sabe o que acontece quando eu faço isso? O sentimento de amor e de compaixão e de perdão e de conserto começa a vir. Então começa aqui, é racional mesmo, é decisão sim. Eu não sinto, não perdoo porque eu não sinto, mas não vai sentir nunca. Se você não render, sua decisão e sua vontade não tem a ver com sentir em primeiro lugar, tem a ver com decidir. Decida perdoar.
Decida perdoar. Você é livre. Ore por essa pessoa. Ore até que não te doa mais. Ore até que você seja livre. Ore até que você tenha o desejo de amar e procurar essa pessoa e se reparar com essa pessoa. Amém? Amém ou não amém? Não, pastor, isso é difícil. Quando estamos feridos, não queremos. Quando eu sentir, eu vou perdoar. Não vai sentir nunca. Quando foi ferido, o coração está com mágoa, ódio, rancor, tristeza. Perdão não é um ato do intelecto. Ponto 2. Eu queria entender por que ela fez isso comigo. Eu queria entender porque ela abusou, aquele homem abusou de mim. Eu queria entender porque aquela pessoa que ele tomou essa atitude. Não tente entender. Se submeta à palavra. Não tenta entender. Amém? Decida perdoar, mas o entendimento, deixa ela com Deus. Tem coisas que não se explica, tem coisas que não vamos entender. O que é importante que eu preciso entender é: Jesus morreu por mim na cruz e eu sou filho amado de Deus. E eu quero morar no céu. Terceiro ponto: perdão não é um ato da vontade, em primeiro lugar. Eu não preciso ter vontade. Eu preciso primeiro dar o passo. Quando você está com quadro infeccioso, quem tem prazer e tem vontade de tomar uma benzetacil? Quantos tomaram benzetacil aqui? Mantenha o braço de pé. Mas quantos estavam com vontade de tomar benzetacil? A gente tem que fazer o que é necessário. Então não tem a ver com vontade. Lembra? Quantos pegaram mertiolate na época que ardia mesmo? Pastor, eu tinha uma ferida, eu amava. Eu tinha muita vontade que botasse mertiolate naquela ferida aberta com pus. Tinha não, mas precisava. Amém, queridos? Você não perdoa porque tem vontade, mas porque precisa. O sentimento e vontade virão com o tempo, são consequências, amém? Quarto ponto: perdão não é amnésia. Os fatos não são esquecidos. Qual é a diferença? Não é amnésia. Tem gente que tem as coisas, às vezes vem dizer para mim assim: pastor, eu nem me lembro mais. Aí eu falo: aí você precisa de tratamento, você precisa realmente, tu está com um problema de memória. Isso não tem a ver com perdão. Tem pessoas que têm boas memórias, outras memórias ruins. Eu nem me lembro mais. Não se lembra mais de um momento importante na tua vida que te causou dor? Se lembra sim. É o contrário. Você está adotando o que a psicologia chama de fuga. A primeiro momento, uma coisa que a gente não quer admitir, a gente foge. A gente não quer falar do assunto. A gente não quer encarar. Não, eu já esqueci. É justamente porque você está falando que já esqueceu que está doendo. Você está botando lá no porão. Lembra o porão que eu orei? Lá no porão. Está perdoado, mas não lembro mais. Isso é uma linguagem fantasiosa. Lembra assim. Sabe? A gente lembra, mas não dói mais. Eu lembro. Se eu perdoei, eu posso lembrar do que o Marcos Vinícius fez comigo. Ele não fez nada comigo não, gente. Eu posso lembrar, mas eu vou olhar para o Marcos Vinícius e não me causa dor mais. Eu vou olhar um filho de Deus amado por Deus, amém? Eu vou amá-lo, eu vou abraçá-lo, eu vou orar por ele. Você vai lembrar? Sim, mas é uma lembrança como outra qualquer, porque não causa mais dor. Eu fui curado por Senhor, pelo Espírito Santo, eu fui tratado e fui curado, amém? Lembrar-se de um fato não é sinal da falta de perdão. A dor, sim, as expectativas e os sentimentos podem ditar se houve perdão ou não, se houve cura ou não. Lembrar tem a ver com memória. Mas o que acontece quando você se lembra na tua emoção? Dói. Se doer, você não perdoa. Se você está evitando o assunto, você não perdoa. Quinto ponto, já indo para o final. Perdoar não é ignorar o erro cometido. Um erro comum nosso do cristão, como cristão, com a necessidade que sabemos que tem de perdoar, temos a mania de abafar, fingir que já foi tratado, mas está lá. Quando alguém fere, eu quero te dar uma dica nessa manhã: reconheça que doeu.
Primeira coisa que você tem que fazer, aceitação. Reconhece, doeu. Isso não é falta de perdão, não. Isso é falar, espera aí, você vai num médico, num pronto-socorro, você está passando mal, com dor de cabeça, com pressão alta, sei lá com o quê. Aí você chega diante do médico, Breno. Aí fala, o que você está sentindo? Não estou sentindo nada. Então por que tu veio aqui? Ora, queridos, Jesus Cristo veio para os enfermos, não veio? Está doendo. Me feriu. Me machucou. Mas eu não admito ficar com esse sentimento dentro de mim, porque eu sou livre. Jesus Cristo já levou minhas dores. Alguém passa perto de você, te pisa forte, te machuca. Aí vem alguém e fala, eu vi o que aquela pessoa fez contra você. Aí você fala, não foi nada não, nem doeu, aleluia. Eu sou tão espiritual, não doeu nada, não doeu. Mas você chega na porta da igreja ali, pergunta, cadê o Joãozinho? Você olha, pergunta a você mesmo, o Joãozinho está aqui? Você vai sentar, ele está aqui na ponta, você vai sentar do outro lado, lá no final. E se o Joãozinho vem na tua direção, tu rapa fora. Mas nem doeu, né? Está aí, está doendo. Está controlando tua vida. Sabe, eu vi o que você fez. Está doendo, Senhor. Sabe, aí a gente fica fugindo. Aí você encontra com o Joãozinho e você fala assim, meu querido irmão, a hipocrisia da vida religiosa. Meu querido irmão, eu te amo. Mas por dentro quer matar, está rosnando, sabe? Usa máscara para conviver com o irmão que ao olhar para ele ainda te causa dor. Sabe? Perdoar não é fingir, perdoar não é ignorar. Nós crentes temos dificuldade de lidar com nossas iras. Ou a gente engole, ou a gente sai derrubando tudo. E quando a gente engole, é aquilo que você não entende. Acontece uma situação boba com alguém, a pessoa, desculpe a expressão chula, te vomita um monte de coisa, te joga um monte de lixo, você fala, o que aconteceu? É porque ela já tinha coisa antiga, tua mesmo e de outras pessoas, alguém doente, alguém ferido. Aquele exemplo que eu contei um dia numa mensagem sobre o cachorro, um cachorro atropelado. Aí ele esconde logo debaixo de uma geladeira, de um armário, debaixo de um carro. Aí você quer tratar a ferida dele, você quer pegar ele, ele rosna. Ele quer te morder. Por quê? Porque ele está com dor. E por isso que ele rosna. Ele tem medo que você vai fazer a mesma coisa e fazer ele sentir mais dor. Você tenta botar uma comidinha e vai ficando perto dele para ele ganhar confiança, para você conseguir pegar ele para tratar a ferida. Mas se depender dele, ele vai te rosnar, ele vai te morder, porque ele não quer, ele tem medo, já doeu. Às vezes você fica guardando mágoa de pessoas, ou discutindo com pessoas, mas você não sabe que está lidando com alguém doente. Ore por aquela pessoa, entenda que alguém nesta igreja, e muitas delas precisam de cura. Eu preciso de várias na minha vida. A vereda do justo, diz Provérbios 4,18, é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até se tornar dia perfeito. O problema é ficar estático. Mas hoje eu tenho que estar melhor que ontem. Mas eu amanhã preciso estar melhor que hoje. Se você está estático, não está crescendo, tem alguma coisa errada, querido. Sabe? Quando encontra alguém que fala, que pratica isso, você se assusta. Quando alguém vem falar com você, fala assim, olha, você me entristeceu com isso, eu quero conversar, você se assusta. Sabe por quê? A gente não está acostumado, e isso deveria ser normal. O que deveria ser anormal e atípico é falar da vida dos outros pelas costas. O que deveria ser normal e atípico é tentar minar a confiança, a liderança, ou falar de alguém, mal de alguém, ou criticar alguém, ou falar da vida de alguém quando essa pessoa não está presente. Isso não deveria ser aceito e normal no nosso meio. Mas a gente se fere quando alguém vem chamar a gente para uma prestação de contas. Que isso, queridos? Isso é evangelho. Senta com a pessoa, fale honestamente dos seus sentimentos, vá para perder, vá para amar, vá para ganhar a pessoa, amém, queridos? E vá para orar por ela no final e com ela. 6º ponto, perdoar não é dar uma justificativa racional. 7º ponto, melhor dizendo, meu pai fez isso comigo, mas porque ele também não teve o pai, não teve uma vida sofrida. Querido,
Para de tentar arrumar justificativa racional por que o outro fez com você ou pelo que você fez com o outro. Esquece. Perdoa, se perdoa e libera perdão. Não é uma justificativa intelectual. Isso até pode acontecer depois do perdão, de você compreender o que levou a pessoa a fazer aquilo. Mas primeiro, você precisa liberar. E às vezes o perdão não está acontecendo. 7º e último ponto. Perdoar não é assumir um comportamento frio, indiferente. A gente faz muito isso. Isso a gente vê constantemente. A gente acha que perdoar é tratar a pessoa com indiferença. Quer ver um exemplo? Olha, eu já perdoei. Aí vem o diácono Robson falar assim comigo: Pastor Jarvis, o senhor precisa perdoar o André da Cialogos. O André da Cialogos não fez nada comigo, tá? Só estou divulgando uma companhia de teatro formidável para quem vê no YouTube. O André, o senhor precisa perdoar o André da Cialogos. Eu falei: eu já perdoei. Perdoa, não sinto nada. Quando eu penso no André e no mosquito, é a mesma coisa. Como que eu não perdoei? Se eu nivelei você a um nível de um mosquito. Sabia que o oposto do amor não é raiva, não é ódio? O oposto do amor é indiferença. A maior prova que você não ama alguém é ela passar por você e você se tornar indiferente a ela. No início vem raiva, depois você não quer mais essa pessoa, que essa pessoa passe na tua vida. Sabe? Confunde perdão com frieza, mas por trás dessa frieza existe ódio. Disfarça vingança. E aí vem a indiferença. Queridos, o oposto do ódio é a raiva. Semana que vem, a gente vai falar sobre o que acontece quando a gente não perdoa. E depois nós vamos falar o que é o perdão e como praticar o perdão. Que às vezes a gente entende como conceito, mas não sabe como praticar. Nós vamos dar dicas para você. Tá? Mas semana que vem a gente vai falar sobre isso. O que acontece com a gente quando a gente não perdoa? São os verdugos, sim, mas vamos tratar isso de uma maneira prática. O que é esse ser atormentado? A Bíblia já diz, atormentadores. O que é ser atormentado por demônios dia e noite? Porque temos mágoa no nosso coração. O que isso ocasiona na nossa vida psíquica? O que ocasiona na nossa vida espiritual? O que acontece na nossa vida física, na nossa saúde, na nossa família? O que acontece nas questões das finanças e na prosperidade nossa? Aliás, ausência de prosperidade. Gostaria que o louvor estivesse aqui para que nós pudéssemos orar. Você que está acompanhando pelo YouTube, que você receba a bênção do Senhor. Que você hoje medite nisso, reflita, dobre teu joelho e comece a pensar sobre o que não é o perdão, sobre conceitos errados.